Ai, Alessandra, como te agradecer, né? Parceria aí de tanto tempo. José, obrigada também, viu? O José é da Wallflower, ele fez esse painel maravilhoso. Quanta vida aqui no nosso cenário. E tem uma dúvida que eu queria muito tirar com você daqui a pouquinho, José, em relação à manutenção, aos cuidados. Mas antes, eu queria até que você, junto com ela, explicasse para o pessoal de casa qual foi a ideia. A pessoa agora está vendo em casa a imagem fechadinha, também com as folhagens em biscuit, né, da nossa querida Alessandra Assi. Como é que vocês chegaram nesse projeto, Alê? Foi muito curioso, né, José? Eu fui pesquisar sobre os vasinhos magnéticos, que foi a pauta anterior. E por sincronicidade mesmo, eu fui conhecer a empresa para vasinhos. E ele falou, quer conhecer alguma coisa a mais que eu faço aqui? Aí você já pensa na pessoa pirada. Vou com muito Eu passei gosto. a tarde lá, fiquei enlouquecida e comentei com ele, nossa, se eu tivesse te conhecido um pouquinho antes, né? Depois eu fui embora e falei, mas por quê? Eu posso ter conhecido agora e transformar isso. Aí começou a surgir a ideia, a coisa foi pegando jeito e a gente foi conversando, né? Porque isso não acontece numa manhã, né? A gente está aqui desde as 8, mas não aconteceu assim, né? Foi muita conversa, foi muito projeto para tentar encaixar da maneira mais perfeita, né? Para um valorizar o outro, né? E isso que é legal, né, José? A gente percebe esse equilíbrio, que eu acho que é muito importante. A gente tem essa parede, né, o musgo, mas também esses outros elementos no cenário, também ali a todo momento, né, brincando e combinando com o trabalho da Alessandra Assi aí, optando pelas folhagens em biscuit. Quanto tempo que você presta esse tipo de serviço? Então, a empresa Wallflower está no Brasil desde 2013. As plantas estabilizadas é um produto nosso que está há 3 anos e meio aqui no mercado brasileiro. Mas o processo de estabilização de plantas tem mais de 30 anos, né? A origem dele, principalmente da Europa. O que é a ideia básica? Tanto a Europa, Estados Unidos e a Ásia, eles têm uma dificuldade, eles querem a natureza presente, só que eles têm uma limitação com relação às condições climáticas, né? Então, a pessoa quer ter dentro de casa, vamos dizer, um jardim florido, ou a presença da natureza, só que nesse ambiente as condições não são tão favoráveis. E com isso, vamos dizer, a planta viva ela não consegue se adequar dentro daquele processo. Então, foi baseado nessa necessidade que o pessoal desenvolveu, esse processo de estabilização. Que nada mais é você pegar um vegetal, uma espécie viva, retirar a parte de seivas, que é o que faz o metabolismo funcional dela, né? Crescer, desenvolver. A partir desse momento, retira essa essência dela e coloca um produto estabilizante e um corante alimentício natural para manter o brilho, né? Então, ela continua sendo viva, mantendo todo o esplendor da natureza, só que ela simplesmente para qualquer função funcional que ela tem. Ela não cresce, ela não respira, ela continua, vamos dizer assim, praticamente mantendo a sua forma, mas ela paralisa naquele estágio que ela foi colhida praticamente. Que curioso. Qual que é a grande vantagem disso? Uma espécie viva, ela precisa estar respirando, precisa estar recebendo nutrição, luz, né? Então, ela limita muito você utilizar dentro de casa. Essas espécies estabilizadas, elas se adequam praticamente qualquer ambiente que uma espécie viva não vai. E sem contar que a questão de manutenção, ela não tem nenhum tipo de manutenção. Eu ia até te perguntar, né? A gente precisa regar, borrifar algum produto? Não. Nada? Nada. O cuidado básico que você tem que ter com ela, por exemplo, ela se acumular alguma poeira, de vez em quando está retirando. E tem 2 inimigos mortais dela. A umidade relativa acima de 60%, né? A umidade, por quê? Como ela não absorve água, qualquer umidade sobre ela vai formar uma placa, uma superfície favorável ao desenvolvimento de musgo. Tá? Então, o que acontece? Vamos dizer, no popular, vai ter aqueles bolorzinhos indesejáveis. Cria o bolor. Cria aquele bolor. Então, tem que ficar muito atento a ambientes onde a umidade é acima de 60%. Banheiro, de repente? Por isso que se encaixou encaixou perfeitamente, porque o biscuit tem a mesma limitação. Da Aí quando ele umidade. começou a falar, eu falei, então o casamento é perfeito. Porque é onde também não pode com umidade, né? Não, nem com excesso de umidade, nem com excesso de calor, né? Então, quer dizer... E com exceção, aqui só me veio agora o banheiro, né? Por causa do chuveiro, o vapor, o banheiro que se utiliza diariamente, né? Exatamente. Todos os outros ambientes. Ambiente, por exemplo, com ar-condicionado muito agressivo, né, que você mantém aquela sala fechada, onde satura.
você pode até ter um quadro como esse, desde que haja uma ventilação e a umidade volta para patamares menores. Outro fator que é importante são as duas polaridades, a umidade e a luz solar direta. Por quê? O sol incidindo sobre ela, o ultravioleta ele queima. Nas condições de uma planta viva, ela utiliza a energia do sol para poder se desenvolver. Nesse caso, ela está paralisada, o sol vai ficar incidindo ali e vai praticamente queimar e vai descolorir ele. A ultravioleta vai desbotando o painel, vamos dizer assim, vai queimando, porque ela não recebe, não tem como ela absorver tamanha carga. Mas uma luz artificial não tem problema nenhum, ele simplesmente se adequa legal. São os dois fatores limitantes, fora isso, tranquilo. A Lê comentou um pouquinho também dos vasinhos que a gente tem ali na parede de lousa. Exatamente, né, foi exatamente. Foi o motivo da procura, e aí além desses vasinhos, tem né, esse trabalho incrível que o José está trazendo para a gente da nossa parede, e aí os vasinhos compondo o trabalho da Carol, né, que eu fiquei apaixonada. Você vê, uma coisa foi se encontrando com a outra, né, encontros São três felizes. trabalhos, Encontros três pessoas. E a soma, né, esse resultado final da soma... Né, e foi mágico, Tati, porque quando eu acho que você quer uma coisa, o universo conspira, não é? Porque eu vim a conhecer a Carol, a gente teve contato de um encontro e eu super apaixonei no trabalho, porque você sabe que eu gosto de frase, eu gosto de poesia. Eu falei, nossa, tem muito a ver. Eu fiz o convite, ela aceitou de boa. O José foi solícito demais ao Wallflower Brasil, eu tenho que agradecer demais pela atenção. Todos, né? Pelo carinho, pela disponibilidade e pela confiança, né? E a produção também do programa, porque a pessoa tem ideia, né? E a gente, na hora, né, a Lê veio com a ideia, e que proposta diferente, né? Porque a gente ficou feliz dessa possibilidade de sair também, né, daquela sala convencional, né, como um programa de televisão, né? A gente queria mesmo chamar a atenção, mas com algo que fosse a nossa cara, né? E aí, pronto, a parede verde casou perfeito. E aí a Lê começou, né? A gente brinca, a Lê começou a viajar, a gente foi viajando junto. E aí a direção viajou junto, todo mundo viajando. Que gostoso, né? Que delícia. E mudar, né? Eu acho que essas mudanças... Não ter medo, né? Porque é assustador. Depois que eu faço... Aonde eu me meti, né? Mas é tão prazeroso, é emocionante, porque meu coração tá... Nem posso explicar. De ver que todo mundo acreditou, todo mundo fez o seu papel. E quando se junta numa energia só, as coisas acontecem, né? A gente comentou o trabalho da Carol Stefanini na nossa parede de lousa, nós vamos mostrar. Foi bem aquilo que a gente comentou, né, Lê? Eu comentei também com ela agora há pouco. Ela trabalha com essas palavras ou frases. Sim. E é muito legal porque quando você lê, aquilo parece que te abraça. Sim. Então... A Carol, né, eu brinquei, você já conquista aí, porque a pessoa lê uma frase legal, ou o seu nome personalizado, né, por exemplo, num quarto. Então, isso é muito bacana. E aqui a gente traz mesmo essa questão da valorização do trabalho feito à mão, através da lousa parede, através desse processo que é feito também, né, manualmente, claro, com alguns produtos, mas é a criatividade do ser humano. E a gente tem o trabalho, que a gente já conhece há muitos anos, da Alessandra Assi, também do Biscuit, que é referência, gente, é referência, e acho que tudo somou. Foi uma sintonia perfeita, né? A gente poder estar estreando hoje esses cantinhos especiais. A durabilidade, José? Olha, hoje... Essa nossa parede vai ficar assim bonita por quanto tempo? A gente pode te falar para você o seguinte, nós temos parede instalada há 3 anos e meio. Há 3 anos? A garantia nossa da empresa... Eu achei que fosse 1 ano. Não, 3 anos e meio. E... Até lá a gente já mexeu nela, né? Essa Diretora, no nosso caso não vai durar nem 3 anos. E mas é interessante, olha que legal, né? Porque é um investimento, mas olha que bacana para quem tem em casa. Às vezes, né, a pessoa quer fazer num apartamento, numa área de piscina, numa varanda de um apartamento, ou num comércio, num estabelecimento. Vai ficar mudando toda hora. E nós temos, Tatiana, daqui, por exemplo, é um líquen, né, uma superfície um pouco mais plana. Nós temos vários tipos de situações. Por exemplo? Ó, ele pode ser utilizado em botos informativos. Que legal. Placas, né, também. Olha que legal ele. Para o banheiro. Logomarcas da empresa, né? Então, a pessoa quer desenhar a logomarca, vegetalizar, é possível também ser feita. Gente, olha que bacana também. Então, você pode fazer, você manda o logo vetorizado, a gente faz a construção da estrutura e a vegetalização também, que é uma eu já estou sonhando com o meu beija-flor aqui. Você já está pensando no... Além do muro... tem mais. Então, nós temos outras opções, por exemplo. Isso aqui é um tipo de placa, como se fosse uma grama, tá? Esse a gente usou no coquedama? Não, o coquedama a gente usou isso aqui que imita a situação de samambaia, né?
é um outro espécie também. É parecido, né? São É parecidos. parecido. Não é A o placa mesmo, que é gente. diferente. Esse aqui você vê que é mais plano, né? E esse mais em relevo. Ele te dá uma sensação de natureza. O coquedama está com isso daqui, ó. Você vê que ele está mais... Porque precisava de alguns espetadinhos, assim, não ficar tão... Gente, que bacana. Mas além desse, Sim, né, por aí exemplo, temos- o musgo que a gente fala, Aí a gente já pode partir para Eu posso algumas... fazer com outras? Sim. Algumas espécies, por exemplo, que nós trouxemos, que o público conhece. A famosa mosquitinho, a Dipsofila. essa é a famosa, né? Essa é a famosa. Ó, aqui você tem a versão normal dela branca. Você pega, você sente, né? E aquela já passou por esse processo? Já passou por esse processo. Como chama o mesmo processo? Estabilização. Estabilização. Esse aqui, por exemplo... Aquela já está pronta Aí para ela ir está para uma natural. parede. Sim, ela já pode ir para um arranjo, para uma decoração. Aqui ela sofreu, né, uma interferência numa coloração. É um corante alimentício natural, porque fica muito mais fácil da planta absorver e fazer parte dela. O papyrus, que é um tipo de planta também que o pessoal conhece. Legal. Aqui nós temos o eucalipto, o cinereia. Ai, deve ficar lindo também. Você vê, E ele você tem até o percebe, cheirinho. ele tem até o cheirinho de eucalipto. Olha, e como que não perde o cheiro? Então, é que algumas espécies, elas fazem parte na constituição final dela, né? Fica incrustado nela realmente Curioso, esse aroma. gente, o Sim. cheiro. E isso daqui eu não vou falar o nome, mas você Não logo vai precisa descobrir nem o que é. falar. Lavanda? Exatamente. Mentira que dá para fazer com lavanda, José. Também. Agora pensa eu nessa O empresa. cheiro- gente, que pena que vocês não conseguem sentir em casa. Se você colocar no ambiente, rapidamente ele começa... Cheiro de lavanda. É Exatamente. muito interessante, né? Muito curioso. Então você tem a essência da natureza, que é a beleza, o cheiro, o formato, sem aquela dificuldade da manutenção e muitas vezes a adequação no ambiente ideal, né? Que limita, porque hoje a maior parte do tempo a gente está dentro de ambientes favoráveis para nós seres humanos, mas não tanto para uma espécie viva, né? Que são a parte da natureza. A diretora separou uma foto, que inclusive foi a foto de inspiração, né, do José, da Alessandra Assi, para montar esse nosso cantinho aqui do cenário. Olhem só, e temos outras fotos também, a gente vai mostrar na sequência, que você possa em casa também se inspirar. Olha que lindo. Ah, ali a gente vê a mesa também de tronco, né, madeira. Sim. Bem bonito. Essa questão da coloração, né, esse degradê do escuro para o claro. Aqui nós temos duas cores de verde, mas temos preto, vermelho. Então você tem uma série de situações que você pode estar realmente compondo, né? Temos mais fotos, diretora? Olha lá, vamos ver. Aí a preparação. Sim, é o uma foco, foto né? bem Para de você pertinho, entender o né? quanto ele é bem, né? Bem fibroso. Esse aí foi o dia que a gente foi estudar o degradê, né, Sim. José? Que existe esse trabalho de estudo, né? É importante reforçar. Não é só ali pegar e Não, tem ir tudo. colando, né? Não é. Pra gente ter esse resultado. Mas, gente, é incrível. Eu espero que você em casa possa ter essa mesma sensação que eu tô tendo aqui, né? No estúdio. Lindo demais. Muito bacana. E a durabilidade, né? Sim, são Eu 3 acho- anos e José, meio de eu achava garantia. que era, sei lá, um ano e meio no máximo. Não. 3 anos e meio. Na Europa, para você ter uma ideia, que as condições favoráveis são melhores, vamos dizer, para a conservação, eles têm experiência de 5, 7 anos. É que a nossa experiência real é 3 anos e meio, quando nós Mas às estamos com o vezes pode produto. até passar. Sim, com certeza. Se você não exceder os 2 fatores que vão degradar o material em si, você vai ter um painel, até você falar, não, escuta, eu preciso tirar. E essa é outra vantagem, é uma parede que você pode remover. Suponhamos que está cansada, ela está ali na sua sala de estar. Você fala, puxa, eu já cansei, eu queria levar ela para o meu espaço gourmet. É uma parede removível, ela pode ser retirada e transferida para outro Que ambiente. interessante. Ela pode ser, por exemplo, nesse caso, você pode agregar algumas espécies, como a gente fez com a Alessandra, né? Você pode falar, não, eu queria substituir a minha vegetação. É perfeitamente possível você fazer também. Então, a O que é versatilidade. muito né? legal, né? Sim. Porque eu posso, de repente, levar a parede para um outro ambiente. Pode, é. Ou, por exemplo, né, Ali, trocar Vamos supor, a gente... a folhagem aqui em biscuit. Você pode fazer uma Floriu, é coisa primavera temática, né? e a gente vai fazer uma outra intervenção. Por exemplo, na primavera, Por pra dar as exemplo, boas-vindas, diretora. né, Lê? A gente né? já pensar. Eu acho. A diretora já topou, Lê. A diretora já falou aquilo outro. Eu topo. Tá topado. Eu gosto assim, é tudo pirado. Né? Que daí a gente já consegue também. Você pode fazer temático, né? Essa é a grande vantagem, né? Então, você pode adequar tranquilamente aquilo que...
como você falou, o nosso maior ponto forte é o visual, né? Quem mais procura vocês, José? Então, os projetos eles são personalizados. É residencial ou é nós mais temos comercial? duas espécies, são áreas, empresas, né, corporações, são residenciais também, né? São as duas. E o pessoal, sabe o que é interessante? A gente brinca com a pessoa assim, ele cria a obra dele. E uma das pontos fortes, né, e fracos ao mesmo tempo é o seguinte, quem cria o painel, ele só quer dele. Ele fala, ó, então detalhe, eu vou desenhar o meu painel, mas ele é meu. Eu não quero que você exponha a foto e não também multiplique. Então, a maior parte dos clientes notam o painel é exclusivamente dele. E é interessante que envolve a esposa, o marido, as crianças, todo mundo participa. Porque o que acontece? Primeiro também é a cara do cliente, né? É a cara do cliente. Então, ele entra no site, ele vê as espécies possíveis. Aí a gente dá orientação em função da cor da parede, um pouquinho da cromoterapia do ambiente em si. E aí a gente vai construindo junto. A hora que a gente desenhou no papel, vamos dizer assim, um projeto, que vem a fase final, aí vem aquela fase da aprovação, que aí que a magia acontece, isso que você falou, que você olhou e falou, é impressionante. Que até então, está no pixels ali das fotos. A hora que você manda a pequena amostra de validação, a surpresa é muito grande, que ele pega, ele amassa, ele tenta ver se realmente tem a textura. É muito bacana, né? Sensacional. Então, realmente é uma coisa pessoal mesmo, não tem como ter outro igual, né? A Alessandra Assi, no próximo bloco, ela vai permanecer conosco, porque, claro, a gente aproveitando a presença, né? Vai ter dica no próximo bloco já com a Alessandra Assi. Mas, José, eu quero aproveitar, né? Aqui, ao vivo, agradecer, viu, pelo carinho, pela parceria, pela cumplicidade, né? Com certeza, vai ser a primeira aí de muitas outras parcerias que a gente já está viajando, né, Ale? Que bom! E eu queria muito poder divulgar o seu trabalho, né? O Brasil inteiro nos acompanha. Como é que eles podem ter acesso a projetos, de repente até orçamentos? Quem quiser ver outros trabalhos, outros painéis? Pode fazer pelo site, né? Nós temos www.wallflower.com.br. Ele entrando no site, não só, mas os vasos magnéticos, outra linha de produto. A nossa São vários produtos. São vários Inclusive produtos. Os vasinhos que a gente Sim, colocou e nós temos, por exemplo, painéis móveis de plantas vivas. A nossa especialidade é assim, é encontrar uma solução para um ambiente interno e externo. Uma solução você vai ter. Então, a pessoa acessando o site, ela vai ter lá os acessos de e-mails, né, que pode estar fazendo. Tem um telefone ali no vídeo, 40 42 07 42. Positivo, né? Esse é o fixo. Esse é o fixo. E rede social, o Instagram, @wallflowerbrasil. Sim. Que é o site Facebook também, www.wallflower.com.br. E no Facebook também. Também. Wallflower Brasil. Exatamente. Então procurem, viu, gente? Nós vamos fazer uma foto daqui a pouquinho e a gente marca também para que vocês possam lá daí passar a seguir e acompanhar o trabalho. E eu agradeço a oportunidade, espero que, a gente que agradece. Venha contribuir, a natureza presente mais uma vez dentro do... Arrasou. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado. Amei conhecê-lo, viu, José? Igualmente. Prazer imenso. Sucesso aqui conosco. A natureza presente. Sucesso para nós. Com certeza. Alessandra Assi, a gente se vê daqui a pouquinho no Cantinho do Artesanato.